Vamos resolver essa questão do IME de 2015 da segunda fase. Uma questão de mecânica. A gente vai fazer aqui. Uma mola comprimida por uma deformação X está em contato com um corpo de massa M que se encontra inicialmente em repouso no ponto A da rampa circular. O corpo é liberado e inicia um movimento sem atrito na rampa. Ao atingir o ponto B sob o ângulo θ indicado na figura, o corpo abandona a superfície da rampa. No ponto mais alto da trajetória, entra em contato com uma superfície plana e horizontal com coeficiente de atrito cinético μ. Após deslocar-se por uma distância d nessa superfície horizontal, o corpo atinge o repouso. Determine em função dos parâmetros mencionados a altura final do corpo h em relação ao solo. B. A distância d percorrida ao longo da superfície plana. Então ele pede para descobrir esse HF na A e esse D. E durante esse trajeto aqui tem esse coeficiente de atrito cinético. Bom, aqui de maneira intuitiva a gente pode ver que daqui até aqui, como não tem atrito, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. E a gente pode perceber também que aqui nesse ponto, o corpo quando ele se solta no ponto B, ele tem uma velocidade v que é perpendicular à trajetória, que é perpendicular à direção radial. Então a gente pode pensar que se a gente souber essa velocidade, a gente resolve o problema, porque a gente vai poder decompor ela em dois eixos, o eixo y e um eixo aqui vertical, um eixo x, né? E a gente consegue fazer essa decomposição se a gente descobrir o v, porque esse ângulo aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo. Então esse ângulo aqui vale 90 menos θ. Então esse ângulo vale θ. Então esse ângulo vale 90 menos θ e portanto esse ângulo aqui vale θ. Então já vou deixar anotado aqui, que é uma informação relevante, que é de que esse ângulo aqui vale θ. Porque essa velocidade aqui é perpendicular à direção radial. Então esse ângulo aqui vale θ. Se a gente descobrir essa velocidade, a gente consegue decompor então o ângulo aqui em uma componente vertical. E aí, pelo princípio da independência dos movimentos, a gente consegue calcular a altura máxima, porque essa altura máxima depende somente da componente vertical, que vai ser um movimento análogo. A altura máxima vai ser igual a de um corpo que tem essa mesma velocidade, que atua sobre ele essa mesma gravidade. Um corpo que é de uma bolinha jogada para cima, que sobe até desacelerar, né? E aqui no ponto final a velocidade é zero. Então, como esse ponto aqui, que é o que o problema deu, que eu vou chamar aqui de ponto C, a gente vai ter que no ponto C a velocidade é igual a zero. Então a gente vai usar isso no problema. Então primeiro vamos descobrir o V, né? Então vamos lá fazer alternativa A. Alternativa A, descobrir o H de F. Bom, a gente vai começar aqui. O primeiro passo é achar V. Vamos encontrar quanto que vale B. Bom, daqui para cá, de A para B, atuaram sobre o corpo somente forças conservativas. Então a gente vai ter que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Certo? Dessa forma, a energia mecânica em a gente vai saber que ela é... O corpo está em repouso, então não tem energia cinética. Vai ser o meio de Kx2, que é a energia potencial elástica causada pela mola, que está em uma deformação x dada pelo problema. Então é meio de Kx2 mais o meio de Kx2 mais a altura, né? A gente vai usar esse eixo aqui, h igual a zero. Então ali a altura vale h. Então a gente está mgh. Essa é a nossa energia mecânica em A. A energia mecânica em A gente vai ter que ter um passo a mais de trabalho, porque a gente tem que descobrir a altura, mas também é um passo muito simples. A energia mecânica em A, no caso em B, vai ser igual a energia,
a somatória da energia potencial cinética, né, que vai ser o meio de mv2, meio de mv2, que é aquele mesmo v que a gente colocou no problema, que é a velocidade no ponto B, mais o mg h de B, que é a altura do corpo no ponto B, que a gente ainda não sabe. Bom, o h de B, se a gente olhar aqui, é isso aqui, né? É essa altura, h de B, que é igual aqui, h de B. Para a gente descobrir o h de B, então, a gente pode tomar como ponto de referência esse aqui, eu vou chamar de y, e a gente vai agora descobrir o B. Eu vou fazer ali mesmo, como se fosse quase um parênteses, que aí a gente faz essa conta rapidão. Vamos lá. Quanto que vale o y? A gente sabe que o y sobre h, y sobre h é igual ao cosseno de θ. Dessa forma, y é igual a h vezes o cosseno de θ. Tá, a gente agora sabe o y, ele é h cosseno θ. Mas tudo isso aqui, daqui até aqui, vale h. Então, o h de b é o todo menos o y. Então, a gente vai ter que h de b igual ao todo h menos h cosseno θ, que vai ser igual a h, que multiplica 1 menos o cosseno de θ. Certo? Então, tá bom. Agora a gente sabe que o h de b é igual a 1 menos o cosseno de θ. A gente vai substituir ali. Vou colocar aqui que o h de b é igual a 1, não é igual a h, que multiplica 1 menos o cosseno de θ. Perfeito. Então, a energia mecânica em B, vamos apagar isso aqui. Aqui. A energia mecânica em B é igual a meio de mv2 mais mghb, que vale h, que multiplica 1 menos o cosseno de θ. Dessa forma, então a gente agora descobriu o hb, e por esse dado aqui, a gente pode igualar essas duas equações, ou seja, o h de b é igual a energia mecânica em B é igual a energia mecânica em A. Aqui não veio o meio, né, quando eu puxei. Aqui é meio de mv2. Isso vai ser igual a energia mecânica em A. Certinho. As duas coisas elas são iguais. Eu vou expandir esse termo aqui, fazer essa distributiva, e eu vou ter aqui o meio de mv2 mais mgh menos mgh cosseno θ é igual a meio de kx2 mais mgh. A gente pode subtrair mgh dos dois lados, então isso aqui some, e já pode também passar o menos mgh para o outro lado positivo, então fica meio de mv2 é igual a meio de kx2 mais mgh cosseno θ. A gente pode multiplicar tudo por 2. Dessa forma, a gente vai ter que ver ao quadrado é igual a meio. E eu vou multiplicar tudo por 2 para assumir que esse meio, então aqui vai ter um 2. Já vou dividir por m também, nesse mesmo passo. Então vai ficar kx2 sobre m mais 2 mgh, mas esse m aqui vai cortar com o m que eu passei dividindo, então 2 gh
cosseno θ. E pronto, a gente tem o valor da nossa velocidade, que era o ponto que a gente precisava para resolver o problema, né? Agora, aqui, esse é o valor da velocidade. Então agora a gente vai descobrir o HF, né? Que eu vou chamar aqui de passo 2. Passo 2, achar HF. Que é o passo que nos interessa. Bom, eu vou chamar aqui isso aqui de M, né? Para dar um nome nas contas. Vamos chamar esse ponto daqui até aqui de M. E a gente sabe que esse VY aqui, decompondo o vetor V, vai ter que o VY é igual a V vezes o seno de θ. O VY é igual a V vezes o seno de θ. Então a gente tem que a altura M é exatamente análoga a um caso desse aqui, né? Uma velocidade inicial V vezes o seno de θ, que é o VY. O corpo sobe até desacelerar, atuando sobre ele uma aceleração contrária ao movimento g. E aqui, no ponto final, a velocidade final é igual a zero. Então ele vai se deslocar. Ele se desloca a uma distância m, que é a mesma que eu chamei lá. Então a gente vai aplicar um Torricelli. A gente vai ter que a velocidade final ao quadrado, que é zero ao quadrado, isso é igual a velocidade inicial ao quadrado, que vai ser v ao quadrado, seno ao quadrado de θ, menos 2gd. Dessa forma o d, 2gm, né? 2gm. Dessa forma o m vai ser igual a v, seno ao quadrado de θv, eu vou trocar a ordem, vezes v ao quadrado, sobre 2g. Simplesmente passei isso aqui para o outro lado e dividi por 2g dos dois lados. Então esse é o valor de m, que eu acabei de perceber foi uma escolha um tanto inconveniente, porque m pode ser confundido com a massa, tá? Mas isso aqui não é a massa, é aquela distância que a gente marcou lá, tá? Então a gente vai ter que m igual a seno ao quadrado de θ, tá ali, né? Não preciso repetir. Então, quanto que vai ser o HF? O HF vai ser igual a D mais M. Vai ser igual a H de B mais M. Vamos lá ver. Vai ser igual a essa altura aqui, H de B mais o M. Que ambas a gente sabe, né? A gente calculou aqui que o H de B é o H que multiplica 1 menos o cosseno de θ, e M é esse valor aqui, né? Então vai ser H que multiplica 1 menos o cosseno de θ mais o V. Eu vou calcular esse M aqui mais completo, abrindo esse V. A gente vai ter que trazer um pouco mais para cá. Aqui. A gente vai ter o seno ao quadrado de θ sobre 2g, que multiplica o v ao quadrado. Mas o v ao quadrado é esse termo aqui, certo? Vou deixar isso aqui mais para baixo. Não tão para baixo assim. Deixar aqui mais ou menos. Ok, então a gente agora vai fazer essa distributiva aqui. E a gente vai ter que m é igual a k x2 seno ao quadrado de θ sobre 2gm mais o 2g vai cortar com 2g, então vai ficar somente h cosseno θ, que multiplica o seno ao quadrado de θ. Certo? Esse é o valor de m.
Então, a gente vai ter que o HF é igual ao HB, que é o H que multiplica 1 menos o cosseno de θ, que multiplica esse valor de M aqui, que vai ser mais kx2 vezes o seno ao quadrado de θ sobre 2gm mais h, que multiplica o cosseno de θ vezes o seno ao quadrado de θ, que vai ser igual a kx2 seno ao quadrado de θ sobre 2gm mais o h a gente vai colocar em evidência e vai ficar cosseno de θ mais seno ao quadrado, cosseno de θ vezes o seno ao quadrado de θ vezes o seno ao quadrado de θ menos mais 1 menos o cosseno de θ menos o cosseno de θ. Bom, para simplificar esse termo aqui, eu vou até fazer aqui como se fosse um parênteses. Deixa eu apagar depois esse termo aqui, ó. Esse termo todinho aqui. Ele vai ficar o seguinte. Ele vai ficar cosseno θ, que multiplica o seno ao quadrado de θ. Mas a gente tem que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Dessa forma, o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Dessa forma, então, a gente tem cosseno de θ, que multiplica o seno ao quadrado de θ, que é igual a isso, que multiplica, então, 1 menos cosseno ao quadrado de θ, mais 1 menos cosseno de θ, mais 1 menos o cosseno de θ. Então, fazendo a distributiva, a gente vai ter aqui o cosseno de θ menos o cosseno ao quadrado menos cosseno ao cubo de θ, porque é cosseno vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao cubo de θ mais 1 menos o cosseno de θ. Essas duas coisas são iguais, né? Então, a gente vai ter cosseno de θ menos cosseno de θ e mais 1 aqui que não veio por algum motivo. Tá. Então, corta. Então, a gente vai ter que ficar igual a menos o cosseno ao cubo de θ mais 1. Trocando a ordem só para ficar mais bonitinho. 1 menos cosseno ao cubo de θ. Então, isso tudo aqui é h que multiplica 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Então, vai ficar assim. Vou passar esse parênteses aqui para... Posso, inclusive, apagar, porque a gente sabe que aquele termo ali dentro vai ficar igual a 1 menos cosseno ao cubo de θ. Então, vai ficar assim. O HF é igual a kx2 seno ao quadrado de θ seno ao quadrado de θ sobre 2gm, que multiplica o 1 menos o cosseno, que multiplica h mais h, que multiplica 1 menos o cosseno ao cubo de θ. Esse é o nosso HF, a resposta da alternativa da questão A. Então tá aqui o HF. AB, vocês devem imaginar que para descobrir aquela distância D é um processo bem análogo, bem semelhante. Vamos lá para B. Vou abrir aqui uma nova página. AB nos diz, AB questiona o seguinte: o valor de D, né? Vamos lá resolver a B. Da mesma maneira que
que a velocidade aqui em y, o movimento vertical aqui em y, só depende do vy, a velocidade horizontal durante esse percurso depende única e exclusivamente do Vx. Vou colocar aqui em rosa. Do Vx. A gente sabe que o Vx vai ser igual a V vezes o cosseno de θ. Então esse ângulo aqui, esse velocidade aqui agora, ela não está mais aqui. A gente está dita em termos de componentes. Tem agora as componentes dela. Então tá. Então perceba que essa velocidade horizontal, ela é constante durante todo esse movimento aqui, de B para C. Porque de B para C não atuam forças na, na vertical, atua somente a gravidade. E aqui, onde o ponto para, eu vou chamar de... Vou desenhar aqui o corpo, supondo que ele para aqui, que é o ponto final, onde a velocidade vale zero. Vou deixar assim mesmo. Onde a velocidade vale zero, v igual a zero. Aqui, nesse ponto, quando ele chega ali em C, ele ainda tem a velocidade Vx, que se manteve. E aí vai começar a atuar sobre ele uma força de atrito aqui, né? Um Φ. Vai atuar sobre ele aqui, ó. Um Φ. E aqui não tem segredo, né? O Φ vai ser μ vezes a normal, mas a normal é igual ao peso, porque esse corpo está parado aqui, né? Esse componente do peso tem que se cancelar com a normal. Então a gente vai ter que o Φ é igual a μg. E aí, de novo, a gente vai ter um problema de cinemática muito simples. Vai ter uma força atuando, e essa força para o bloco. E a gente tem que descobrir a distância. Eu vou desenhar ali embaixo, para a gente ter uma visão mais clara de como que a gente vai estar aplicando esse Torricelli aqui. Na verdade, acaba de me ocorrer que a gente não precisa aplicar o Torricelli, que é mais rápido, né? Se a gente aplicar por energia, né? Porque a gente disse que aqui nesse ponto a gente equaciona aqui nesse ponto C, a gente sabe a energia cinética, e nesse ponto B a gente vai dizer que o trabalho da força de atrito, né, é igual a esse nesse ponto, né? Então tá, a gente vai fazer isso. Vou explicar aqui para vocês. A gente tem aqui, né, a reta, né, com coeficiente de atrito aqui, com uma velocidade aqui, Vx, atuando sobre esse corpo um Φ, força de atrito. Eu vou ter que essa força de atrito ela é igual a μ vezes a normal, que vale o peso, que é igual a mg. Esse corpo anda aqui uma distância d, e aqui ele para. Se ele parou, é porque ele teve uma variação da energia cinética, né? E essa variação da energia cinética vai ser o trabalho, né, realizado nesse percurso. E esse trabalho, que é igual à variação da energia cinética, tem que ser igual a força vezes o deslocamento, né? A força paralela ao movimento, né, vezes o deslocamento. Mas esse Φ já está paralelo ao movimento. Então isso aqui vale μmg vezes d. μmg vezes d. E, bom, quanto que vale a variação da energia cinética, né? No final, a energia cinética vale zero. No início, a energia cinética vale 1/2 de m Vx ao quadrado. Só para lembrar aqui, Vx é igual a V vezes o cosseno de θ.
Então a gente vai só equacionar isso, simplesmente. A gente então vai ter que mi m gd é igual a meio de m vx ao quadrado, que vai ser v ao quadrado, vezes o cosseno de θ ao quadrado. Que corta. Então a gente vai ter que d, que é o que a gente quer descobrir, é igual a meio de 2μ, que eu estou passando esse μ aqui dividindo, 2μg, passei o g dividindo também, que multiplica 2μg. Vou deixar em cima já o cosseno de θ, então vai ficar cosseno ao quadrado de θ sobre 2μg, que multiplica o v ao quadrado. A gente sabe que o v ao quadrado vale esse valor aqui. Então esse é o valor de d. E percebo que ele está também somente em termos dos valores dados. Bom, aqui eu nem vou fazer a distributiva porque não vai cancelar muita coisa, né? Vai cancelar o 2g aqui com 2g aqui na hora de fazer a distributiva, mas fora isso não vai mudar muita coisa. Então não simplifica suficientemente a fórmula para valer a pena. Então tá, então vai ficar aqui, vou só deixar arrumar a caligrafia, né? Cosseno ao quadrado de θ sobre 2μg, que multiplica kx2 mais 2gh cosseno θ é a resposta da alternativa B. Esse valor aqui. Bom, pronto. Perceba que depois de fazer, então a resolução do problema consiste em simplesmente fazer a conservação de energia para conseguir descobrir a velocidade, decompor os vetores, então achar a resposta. Isso aqui é a resposta da alternativa D. Bem verdade que esse destaque não é a coisa mais necessária do mundo. Está aí.